E aí, como você está? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da série A Bíblia, mais um livro e o que Jesus quiser, onde a gente medita em um trecho da Palavra de Deus, a gente faz meio que um devocional e lê também um trecho de um livro. Hoje vamos estar continuando a leitura do livro Guia Essencial para a Cura. É um livro super importante, ainda mais em época de pandemia, onde a gente quer entender como Deus atua em relação à cura, em relação à saúde, quais os pensamentos de Deus, o que a Bíblia diz sobre orar por enfermos, se é um dom ou se não é, se está disponível para todos, se você pode orar por cura. Esse livro dá um embasamento bíblico de como os cristãos devem orar pelos enfermos, tá? Então fica a dica aí para você, então acompanha a leitura aí com a gente. Então vamos orar para Deus abençoar nossa leitura, nosso estudo. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos declarar a tua majestade, o seu senhorio. Ó, quão grande é os teus pensamentos, quão grande é o teu amor para conosco, Pai, ao ponto de entregar a sua própria vida em morte de cruz, Pai. E agora pedimos que o seu Santo Espírito, Pai, ao qual tu enviaste e deixaste conosco como Consolador e que ficaria todos os dias conosco, Pai, que esse Santo Espírito nos dê a revelação, o entendimento da leitura dessa palavra, que nada além, nada contrário à sua vontade, nada contrário aos seus ensinamentos, Senhor, possa permanecer em nosso coração. Nós estamos aqui como aprendiz, Senhor, queremos ouvir a sua voz, Senhor, desejamos conhecer a Ti e torná-lo conhecido. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. E dando sequência aqui na leitura no livro de João, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19, o verso 19 diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. No método de açoitamento romano, a vítima era despida e colocada ali num tronco ou num chão com as mãos viradas para trás, e o método de tortura era um pedaço de madeira com couro e na ponta tinha amarrado pedaços de ossos ou de ferro, e ali a vítima era espancada, e foi esse método utilizado em Jesus. E os golpes eram aplicados por 2 algozes de cada lado da vítima ali, e os cortes eram tão profundos que às vezes apareciam as artérias e até órgãos, e muitas das vezes as vítimas morriam ali nesse açoitamento. E foi esse método, esse tipo de açoitamento que foi feito com Jesus. Ele foi espancado ali violentamente com esse método e esse sofrimento por mim e por você. Continuando o verso 2: E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram a cabeça e vestiram uma veste de púrpura. E ali os soldados, zombando de Jesus como o rei dos judeus, rei dos reis, e fizeram uma coroa e cravaram esses espinhos em sua testa e em sua cabeça e colocaram ali uma veste, fazendo alusão ali como um rei, zombando de Jesus. E diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. O próprio Pilatos confirmou ali que não achava em Cristo crime algum, ou seja, ele estava indo para uma morte de cruz, depois de ser espancado sem crime algum. É incrível isso, mas Jesus ele foi cumprir a sua missão para nossa redenção, e ali Jesus foi levado como ovelha ao matador. Ele não resistiu, porque se ele quisesse ele acabaria ali com tudo no momento, mas foi em amor a mim e a você, por nossos pecados, que ele suportou essa morte dolorosa. E existia um propósito, o seu grande amor por nós, e pela alegria que lhe havia sido proposta, pela salvação dos seus, em amor, por amor. E depois de todo esse sofrimento, no sofrimento, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele sofreu dor na carne, ele sofreu para que nós fôssemos sarados. Ele padeceu ali para que nós tivéssemos vida em abundância. E ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna. Ele venceu a morte. O verso 5 diz assim: Saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem.
Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai vós e crucificai-o, porque em nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Ali Pilatos estava dizendo que se ele quisesse ele soltaria Jesus, mas mal sabia ele que se não fosse pela vontade de Deus, que nenhum poder ele tinha contra o Filho de Deus. Se precisasse for, ele enviaria em um segundo milhares e milhares de anjos para desfazer e fulminar todos aqueles ali que estavam. Então Jesus estava indo de forma voluntária em sacrifício em favor da humanidade. E no verso 11 Jesus responde a Pilatos: Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigos de César, qualquer que se faz rei é contra César. Jesus afirmando ali que todo o poder e autoridade secular só estava dentro dos limites dados por Deus. Aconteceu isso porque Deus permitiu por um propósito, em favor de todos nós. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: Se soltas este, não és amigos de César, porque qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse ditos, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrodos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão a César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e o levaram. O pecado de Pilatos ele consistiu na conveniência política ali, mas o pecado de Israel foi maior porque ele estava entregando o seu próprio Messias. E essa é a porção de hoje. No próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre a crucificação. E agora vamos fazer a leitura do nosso livro, o Guia Essencial para a Cura. Página 184 tem como subtítulo Alma Feliz. Caim ofereceu um sacrifício que era inaceitável para Deus. Seu irmão ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. Caim ficou com ciúmes e pensou em assassiná-lo. A palavra de advertência a Deus ela é muito reveladora. Em Gênesis 4:7 diz assim: Se bem fizeres, não é certo que terás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. Sobre ti será o seu desejo, é sobre ele que você deve dominar. A Bíblia diz que o espírito milita contra a carne, né? E que a carne é fraca. Então que alimentemos o nosso espírito com a palavra de Deus para que a gente possa ter governo sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas. O Espírito Santo sempre nos avisa, ele sempre manda aquele sinal de alerta antes de pecarmos. A gente não tem provação nenhuma que a gente não possa suportar. O Espírito Santo nos capacita e muitas das vezes antes de a gente cometer tal pecado, aquela luzinha vermelha acende. É o Espírito Santo te avisando, nos avisando para não cometer tal ato. A tentação em si, ela não é pecado. Nós somos tentados sim, mas a concretização. Então, quando você escolhe ali por consciência pecar, ali você está pecando, não quando você é tentado. Mas onde superabundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E a graça de Deus, ela te empodera para vencer o pecado, para vencer as tentações. É pela graça, quando você está debaixo da vontade de Deus, que você caminha fazendo a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. É igual aquela história, aquela ilustração que em nós habita dois lobos, né? Um mal e um bem. E aquele que você alimenta mais, ele vai
prevalecer sobre o outro. Então, que você se alimente de coisas boas, que você faça o bem, que você viva o bem. Então, que vire um hábito em você obedecer à voz do Espírito Santo. Em você, quando perceber que você está sendo tentado para algo mal, que você rejeita ali, que você obedeça à voz do Espírito prontamente. E de você tanto ouvir a voz e obedecer à voz do seu Senhor, obedecer a palavra, aquilo vai se tornando não só um hábito, mas uma personalidade. Você vive um estilo de vida como Cristo, ouvindo a voz de Deus e trilhando sobre ela. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Não adianta. Receba sobre ti a graça, o empoderamento do Espírito Santo para suportar, para vencer as tentações, de forma que às vezes tentações que hoje te incomodam, amanhã você vai vencer sobre elas, porque você vai caminhar em espírito, você vai fortalecer o seu caráter como cristão, nas pequenas decisões diárias que você vai se moldando, se tornando a imagem e semelhança de Deus, se tornando mais parecido com Jesus. Continuando, o pecado está batendo a porta, mas ele pode ser derrotado. Fazer bem é a resposta. É uma expressão que basicamente significa prosperar, se alegrar. Também significa agradável. Agradável. Só um parênteses aqui nessa palavra agradável. O pecado, ele é agradável, senão ele não seria tentador. Eu já até comentei em um outro vídeo. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não diz que ela é agradável primeiro e depois boa. Não, diz que primeiro que ela é boa, perfeita e agradável. Mas o pecado, ele não é bom, ele só é agradável. Então viva a vontade de Deus, que ela sim é boa, faz bem para você, é agradável e perfeita. Continuando, se Caim tivesse descoberto a prosperidade da alma que estava disponível, honrando ao seu irmão, o pecado teria perdido o seu poder sobre o seu coração. Ele tinha que honrar ali o seu irmão, honrar o que seu irmão carregava, mesmo que às vezes ele não estivesse enxergando algo bom, ele deveria olhar como Deus enxerga. Então que possamos honrar uns aos outros, tentar enxergar as pessoas como Deus enxerga, com um olhar de misericórdia, de compaixão, de amor, amar ao próximo como a ti mesmo. E dando sequência aqui, Deus nos projetou para a alegria e nos criou para termos mais riqueza em nossas almas do que o maior bilionário de nossos dias tem dinheiro no banco. Você já reparou que quando muitos bilionários chegam no topo, eles percebem que falta alguma coisa, eles começam a fazer doações, ajudar pessoas, instituições, porque ser bem-sucedido financeiramente não é o fim. Muitos artistas, muitos jogadores de futebol, muitas pessoas que chegam no topo com fama, dinheiro, quando eles chegam lá, eles descobrem, opa, era isso. E esse algo que falta só é preenchido com Jesus Cristo, com um propósito de servir uns aos outros, de caminhar nessa terra fazendo bem, servindo uns aos outros, honrando as pessoas, caminhando em humildade, em amor ao próximo, porque eles colocaram o dinheiro, a sua fama acima de todas as coisas. Mas a Bíblia diz no primeiro mandamento para amarmos a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Em suma é isso, é teme a Deus, obedeça os seus mandamentos e faça o bem, vive em amor ao próximo com bondade, buscando os frutos do Espírito Santo, se tornando uma pessoa melhor a cada dia, se tornando um filho melhor, um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, um estudante melhor, tendo sempre Jesus como modelo, referência. Ele é o padrão perfeito. Jesus nos mostrou como caminhar nessa terra. E é desse grande estoque que podemos viver e ajudar outros a entrarem no seu destino em Deus. Esse é o privilégio de todo cristão, dar aquilo que transborda de uma alma próspera. Que você transborde em amor, em compaixão, em misericórdia. Que você não seja como uma represa e só retenha para si, mas que seja como um rio e flua, e onde você passar, as águas vai trazer vida a todos que estão à sua margem. E águas simboliza a palavra de Deus, é você viver conforme e de acordo tudo que a palavra de Deus te diz. Dessa forma, buscando viver de acordo com a palavra de Deus, você terá uma vida abundante nessa terra. Não só para você, mas para todas as pessoas que caminham com você,
Que você seja um canal de bens primeiramente na sua casa, com a sua família. Que você dia a dia busque se inspirar na palavra de Deus e no impressionante amor de Jesus por você. Que você busque nele a solução de todos os seus problemas. Que você busque nele o padrão, o modelo de como caminhar. Que você tenha a mente de Cristo. Que você, dia após dia, que nós possamos refletir essa luz, esse brilho no mundo onde se carece de exemplos bons. Que você seja esse exemplo. Deus, ele quer te usar. Deus quer sim te levantar para abençoar não só as pessoas que estão perto de você, mas muitas pessoas que você jamais imaginou. Ele quer te usar como um instrumento do seu amor nessa terra. Amém? Obrigado aí pela sua companhia em mais um episódio da série. É uma honra estar aqui com você, espero que você tenha gostado. Escreve aí nos comentários algum insight que você teve, manda aí os foguinhos, compartilha com alguém que Deus colocar em seu coração, beleza, meu irmão, minha irmã? E eu não poderia esquecer de te dizer, vai para cima com Jesus, coloca Deus na frente, avance, porque Deus, ele é contigo, amém? Que venha o teu reino, Jesus, que seja feito na terra, assim como é no céu. Um abração.